homenagem à nação de Israel, né? Shalom, igreja. Respondam shalom. Amém? Amém. Eu gostaria, antes de começar, chamar o meu marido aqui para ele botar a mão aqui e abençoar a minha vida. Sei que ele já me abençoa, mas para mim é muito importante. Todas as vezes que eu venho ao altar, ele orar por mim. Amém? Dan, pode subir mais um pouquinho o fundo aí, tá? Vamos orar, queridos? Pode estender as suas mãos para cá? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia especial, por essa noite tão gloriosa que o Senhor preparou para nós. Louvamos o Senhor pela vida da pastora Tânia, Senhor. Louvamos o Senhor porque o Senhor escolheu ela, Pai. O Senhor separou ela, o Senhor capacitou e tem capacitado ela dia após dia, Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração dela, Pai, ela possa transmitir, Senhor, para nós como igreja nessa noite, Pai. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber das verdades dos céus, Pai. Das revelações mais profundas da Tua palavra, Senhor. Inspira ela, capacita ela, Pai. Toma ela nas Tuas mãos nesse momento, Senhor. E que tudo aquilo que ela falar aqui não seja ela, Senhor, seja o próprio Senhor. Seja o próprio Espírito do Senhor falando através da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como diz o meu marido, você está feliz essa noite? Amém. Fico muito feliz porque você estando aqui, você nos mostra para o Senhor, não é para os pastores, mas que o seu amor por Ele, a sua adoração vai além do tempo. Não importa se está quente, se está frio, se está chovendo ou não. A honra é dele, a glória é dele. Amém? Amém. Você me dá pelo menos aí de 30 a 35 minutos da tua atenção? Amém? Tenho algo precioso essa noite para falar. Tão precioso que eu vou falar sobre tempestade. Sabe, algumas semanas atrás, orando ao Senhor, meu marido já havia falado, olha, outubro, e aqui é outubro, nós... As mulheres, as pastoras, costumam subir mais ao altar para estar trazendo uma palavra por causa do Outubro Rosa, tá? Então, esse mês vocês vão ser presenteados com a pregação das mulheres desta casa. Amém? Amém. E então, o meu esposo falou, olha, as mulheres vão pregar esse mês, e eu fui orar e o Senhor me falava para falar sobre tempestades. E coincidiu de alguns estados, né, e país está sofrendo algumas tempestades, algumas climáticos, né, outros não, são em guerras mesmo, né. Então, eu gostaria de falar um pouquinho essa noite sobre tempestades, mas que você olhasse para você, sabe, para aquilo que você tem vivido. E eu gostaria que você abrisse tua Bíblia junto comigo, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Abre lá comigo. Marcos 4, a partir do versículo 35. Trouxe tua espada, amado? Amém? Todo mundo com espada? Amém? Coloca aqui para mim, Caio. Muito bem. Olha lá, se você não trouxe, acompanha lá comigo, amém? O texto nos diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus... Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes diziam, mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu ao vento. Disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. O tema da minha mensagem é: tempestade não muda o decreto que Deus tem para as nossas vidas.
Querido, aquilo que você tem passado não muda aquilo que Deus já escreveu para a sua vida. Às vezes nós costumamos a olhar por aquilo que nós temos vivido hoje. E o texto ali, ele já nos fala que Jesus, ele chega e diz, passemo-nos para outra margem. Mas a gente olha, muitas vezes, e quando a gente começa a passar por algumas situações, a gente esquece daquela promessa que o Senhor nos fez. E de bate pronto ali, Jesus já fala assim, passemo-nos para outra margem. Eles estavam ali num mar, ou melhor, num lago. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E Jesus, ele diz, passemos para outra margem. Quando a gente passa por algumas situações, parece que a gente vai afundar ali e não passar para o outro lado. Mas Jesus, ele fez uma promessa para mim e para você. Sabe, não se baseie naquilo que você está vivendo hoje. E a nível de introdução, eu gostaria de fazer algumas afirmações sobre tempestades. Algumas tempestades, elas são inevitáveis. Elas chegam para todos. Você tendo dinheiro ou não. Independente da tua cor. Independente se você está feliz ou não. Elas chegam. Elas chegam para todos nós. Se você é doutor ou iletrado, religioso ou não, todos nós vamos passar por tempestades. Não somos blindados. Amém? A segunda, tempestades imprevisíveis ou inesperadas. É isso que Israel tem passado, por essa tempestade inesperada. Eles não contavam. Se você vê algumas pessoas algumas pessoas que moram em Israel, eles falam, a gente não estava esperando isso. Ninguém está esperando por uma guerra. Mas às vezes nós passamos por algumas coisas e muda completamente aquilo que nós sonhávamos. Chega sem avisar, sem tocar a campainha. Põe nossas vidas de ponta cabeça. Provavelmente foi isso que aconteceu. A tempestade que chega de repente. Provavelmente foi isso que aconteceu ali com aqueles discípulos. Sabe, o texto nos diz ali que Jesus, ele fala, passamos para outra margem. Alguns textos falam sobre o mar. Só que, na verdade, não é um mar, é um lago. Ele é conhecido também como o Lago de Genezaré. Ele é um lago, águas doces. Olha só, como assim uma tempestade num lago? Consegue me entender? Um lago, querido. 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura. Empurrado por montanhas, do lado ocidental, montanhas de Golã. Do lado oriental, montanhas de Golã. Do lado ocidental, montanhas da Galileia. Olha só, querido. Esse mar, ele está 220 metros abaixo do nível... Esse largo está 220 metros abaixo do nível do mar. Curiosamente, próximo dali, no sentido norte de Israel, está o monte mais alto da Palestina, o Monte de Hermon, com mais de 250 metros de altura. Em cima desse monte fica uma camada de gelo. E os ventos gelados descem sobre este monte, encurralados pelas montanhas, bate na superfície e é aí que começa uma tempestade. Então é possível que essa tempestade tenha acontecido por isso. Amém? A terceira tempestade, continua ainda a nível de introdução, são tempestades inadministráveis. Ela chega e desafia a sua inteligência, sua força, sua destreza, sua capacidade. Aqueles homens estavam com Jesus no barco. Parte deles eram pescadores. Sabe quando você domina aquilo que você faz? Sabe que você sabe o que você está fazendo? Ali começou uma tempestade. E o mínimo que um pescador, na minha cabeça, os pescadores podem dizer se eu estou errada, ele precisa conhecer ali onde ele está, o território. Alguns dizem que precisa nadar, não sei. Mas ele precisa saber. Aqueles pescadores, aqueles homens conheciam aquele lago centímetro a centímetro, como a palma de sua mão. Eles conheciam o lugar que eles estavam. Mas de repente, aquele lugar que eles estavam acostumados a ir,
eles perderam totalmente o controle. A palavra do Senhor nos diz que Jesus estava dormindo. Mas como assim Jesus estava dormindo? Então os discípulos, eu imagino os discípulos, principalmente os pescadores ali, né? Os pescadores ali falando, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E quando está numa tempestade, eu imagino tudo, né? Balançando. Quando a gente está numa tempestade, é assim que a gente se sente. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes, aqueles desenhinhos para as crianças que tem aquele lado bom e o lado ruim falando? Sabe? E numa tempestade, parece que dá um zoom o lado ruim. Você vai morrer. E Jesus vem e diz, não é para a morte, é para a vida. Você não vai aguentar. Você vai ser destruído. E Jesus vem e fala assim, não. Eu só estou fortalecendo a tua fé. Sabe, a quem você dá ouvidos é aquele com quem você anda. É aquele o caminho aonde você anda. Sabe Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não ouve e não caminha no caminho dos ímpios. Sabe? Querido, a quem você tem dado ouvidos no momento que você tem passado? Nós passamos por algumas coisas. E o Senhor só quer que nós venhamos aclamar a Ele. O problema é que chega e não sai. Você jejua, ora, faz de tudo e o problema só aumenta. Já aconteceu isso com você? Pessoas olhar para você e falar assim, ué, mas não é crente? Como assim que está com problemas? Não sai da igreja? Querido, não tem a ver com você estar ou não estar na igreja. A tempestade é para todos nós. E o Senhor está forjando. O Senhor está vendo aonde nós estamos colocando a nossa dependência. Sabe? Me desculpe, mas para de colocar a tua dependência naquilo que você sabe. No teu diploma. Coloque a tua dependência totalmente nele. Sabe, aquilo que você está vendo hoje não muda aquilo que o Senhor decretou para a tua vida, para a tua casa, para as tuas finanças, para a tua família, para a tua saúde. Não muda. Amém? Só que eu costumo dizer que, para a gente viver isso aqui que eu estou falando, você é de concordar comigo que ser cristão não é fácil. Amém? Sabe, mas para nós vivermos algumas coisas, nós precisamos viver em obediência àquilo que a palavra diz que nós temos e que nós somos. E o que nós podemos. Nós precisamos renunciar a muitas coisas. Nós precisamos deixar de fazer a nossa vontade e viver a vontade dele. Amém? Não é fácil? Não, claro que não. Mas é necessário para que você comece a entender aquilo que a palavra está nos mostrando. O quarto, eu ainda estou na introdução, amém? O quarto, a tempestade ela é pedagógica. Ela nos pega de surpresa, mas ela não surpreende a Deus. Querido, nunca Deus vai olhar e falar, ai gente, agora que eu dormi um pouquinho, agora que eu descansei um pouquinho. Ela nunca vai pegar Deus de surpresa. As tempestades não costumam, não acontecem para nos destruir, e sim para nos fortalecer. Não é para sair destruídos, e sim fortalecidos na fé. E eu queria colocar ainda mais uma que ali eu não coloquei. Algumas tempestades, elas são previsíveis. Sabe quando você pode prever algumas coisas? Vou usar o clima. Talvez você queira viajar e o que você faz? Você olha o clima e fala assim, esses dias vão chover. Então, é previsível. Amém? Então, aquilo que você está olhando é previsível. Você quer comprar alguma coisa, quer comprar um carro, e fala assim, não, olha, não está batendo, mas eu tenho fé que vai dar certo. Querido, peraí, não está batendo. Você conversou com Deus? Você orou? Então essa tempestade, ela será previsível? Ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que passar por ela. Amém? Esse texto, ele é regido por 3 perguntas. Acompanha lá comigo. A primeira pergunta, os discípulos dizem assim, no versículo 38. Mestre, não te importas que pereçamos?
Você já fez essa pergunta para Deus? Quando você passa por alguma coisa, você olha e fala assim, o Senhor não está se importando com o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Sabe, querido, uma coisa é você estar na rota de Deus. É você viver aquilo que Ele sonhou para você. Aqueles homens estavam somente obedecendo aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. E junto. Jesus estava junto. Eles estavam na rota que o Senhor determinou. Passamos para o outro lado. Diferente da rota de fuga de Jonas. Conhece a história de Jonas? Jonas, ele correu daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Jonas, ele correu, ele não queria saber. Aí sim, querido, veio uma tempestade contra a vida dele, porque ele não estava vivendo aquilo que o Senhor sonhou para ele. Mas aqui os discípulos não. Os discípulos, eles estavam exatamente aonde Deus queria que eles estivessem. Essa é a pergunta da angústia. Sabe, eu me lembro do salmista. Você pode ir comigo no Salmo 5? O Salmo 5 aqui, alguns salmos anteriores nos mostra que Davi, ele está correndo do teu próprio filho. Sabe quando a tempestade vem dentro de casa? Ele está fugindo do teu próprio filho. Mas o versículo 7 diz assim, ó, 5, 7, Salmos 5, versículo 7. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireitarei diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos teus lábios. E aí continua. Você sabe o que está querendo dizer aqui? O salmista, ele estava passando por algumas coisas, mas a partir do versículo 7, ele está dizendo assim, ó, eu estou me posicionando diante dessa tempestade. É isso que nós precisamos fazer. Um posicionamento. Independente se está chovendo, se o clima está bom ou se ele está ruim. O meu posicionamento perante o Senhor, perante o que a palavra diz, perante a promessa. Jesus, ele começa com uma promessa. Passamos-nos para o outro lado. Nós precisamos nos apegar naquilo que Deus nos prometeu primeiro. Sabe, não é pelo que a gente vê, é por quem a gente crê. O crer, você não vê. Se eu dizer para você aqui, eu creio. Você está vendo o que eu creio? O crer interno. É aquilo aqui, ó, entre eu e Deus. Você vê o que eu confesso. Porque eu falo, você fala. Mas o crer é entre eu e Deus. Por mais que eu fale, eu creio. Eu creio. E quando a tempestade vem? Você percebe também que o versículo ali fala que Jesus, ele está no barco com os discípulos, mas outros barcos os acompanham. Você percebe isso? Querido, estamos todos no mesmo barco. Jesus, ele podia ou não podia falar assim, ó, vamos dividir aqui. O que a gente faz quando a gente está um monte de gente com alguns carros? Vamos dividir aqui, ó, não vai pesar para ninguém. Amém? Jesus não. Vamos todo mundo no mesmo barco. Querido, aquilo que você passa, não é só você que passa. Tempestade é para todos nós, mas é para nos fortalecer. Sabe, às vezes o teu barco é a igreja, temos o barco igreja, precisamos estar no mesmo barco. Imagina só, naquele barco tinha pescadores, médicos. Amém? Quem mais? Me ajuda aí. Colhedor de impostos. Cada um com a sua mente, com o seu pensamento, e Jesus coloca todo mundo junto e dorme. Se você vê o contexto, Jesus, ele estava explicando sobre parábolas antes. Ele era homem, ele veio 100% homem, 100% Deus, ele era um homem, ele estava cansado. Ele estava cansado ali. Mas o nosso Deus, ele não se cansa. Pastora, mas então por que Jesus, ele dormiu? Ele realmente deixou os discípulos? Não, sabe o que ele estava querendo dizer para aqueles discípulos? Está tudo sob controle. Descansa. Bonitinho falar, né, na hora. Descansa, está tudo sob controle. Mas cada um sabe a tempestade que está passando, que está vivendo. Querido, o problema sabe qual que é?
O problema é que a gente se cala, assim como esses discípulos. Quando a gente se cala perante uma tempestade, sabe o que acontece? Ela faz com nós o que nós deveríamos fazer com ela. A gente fica calado, parado, vendo a tempestade. E Deus, Ele nos deu o poder de pisar serpentes e escorpiões. Então, se você não fizer com o medo vai fazer com você. Se você não disser para o medo vai dizer para você. E de uma forma bem ampla. Satanás ele é expert em fazer barulho. Estão comigo, amém? Está fazendo sentido para a sua vida? Meu Deus. Sabe por que fazemos essa pergunta? É porque muitas vezes é difícil conciliar a promessa com a tempestade. É ou não é? É difícil, Deus ele prometeu. Mas espera aí, agora eu estou passando por uma tempestade. Se aquilo que você está passando hoje, seja no teu casamento, seja no teu trabalho, o que você está passando hoje, se Jesus falasse assim, ó, lá na margem, antes de enfrentar o mar, seguinte, Catuí, seguinte, nós vamos passar, mas ó, vai ter uma tempestade, que você, vamos ver a sua fé. Aquilo que você está passando no teu casamento hoje, ou seja, onde for, aquilo que você está passando, se Jesus te avisasse antes, talvez você não teria casado. E não foi isso que Deus sonhou para você? Nem para mim. Aquilo que nós passamos, o Senhor quer te mostrar que Ele tem promessa para a tua vida e ela vai se cumprir. Eu quero que você pense aí na promessa que o Senhor fez para a tua vida. Eu tenho certeza que não é de enfermidade. Eu tenho certeza que não é de uma vida difícil. Pastora, mas eu estou passando por algo muito difícil. Eu gostaria também que você olhasse e vê o que você está passando se você deixou de fazer aquilo que eu falei para você. Precisamos viver em obediência. Precisamos deixar de fazer a nossa vontade, fazer a vontade dele. Precisamos de renúncia. Por isso que eu te falo, não é bonitinho. Estamos debaixo de promessa fazendo o que ele pediu. Amém? Salmo 121, 4, abre lá comigo. Salmo 121, 4 diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Querido, ele está vendo. Ele está esperando que você e eu clame. Que eu e você declare. Você consegue perceber que Jesus ele não grita perante a tempestade? O texto não fala isso. O texto fala assim, Jesus disse. Meu Deus. Ele não grita, ele não fala, aquieta-te, tempestade. Não. Aquieta-te. Às vezes a gente quer ganhar as coisas na força do grito. E não é. Amém? O Senhor, ele não dorme. Dormita, ele quer dizer, ele nem cochila. Os recursos dos discípulos se acabaram. Imagino eles se conversando, porque o texto nos diz assim, os discípulos foram acordar ele. Não citou um nome. Querido, presta atenção, como nós estamos no mesmo barco, sempre tem um que influencia, não tem? Quem é aquele que você tem dado ouvidos e caminhado? Os discípulos, eles estavam ali provavelmente conversando e quem estava dominando ali por causa do lugar eram os pescadores. Você começa a entender que os discípulos, eles poderiam estar falando, olha aí, Jesus está dormindo. E nós estamos aqui, e ele não está nem preocupado com a gente. Querido, eu gostaria de te alertar, como igreja, no teu trabalho, o que o Senhor tem falado comigo sobre um espírito de fofoca. Cuidado com a pessoa que ela começa a falar e ela começa a inflamar. De repente, querido, nossa, nem Jesus está prestando mais. Cuidado a quem você tem prestado os teus ouvidos. Se aquela pessoa está falando mal de um líder, se ela está falando mal de alguém, ela vai falar mal de você também.
Não empreste os teus ouvidos a quem fala mal, ainda mais quando estamos no mesmo barco. Nós temos que nos unir e clamar. E não é falar mal um do outro. Querido, você me desculpa estar falando isso, mas é verdade. Quanto maior, parece que o negócio fica na tua família também. Sabe quando vem um falar, oi, fulano, não ajuda. Já passou por isso? Quer ver festa de fim de ano, na hora de lavar a louça? Nunca lava a louça. Querido, aquilo pode inflamar. Aquilo pode inflamar. Não chama, não chama não. Quem não ajuda não atrapalha. É ou não é? É assim ou não é? É. Tem crente aqui, irmão. É, querido, é assim. É assim. E agora você vai ter o compromisso comigo de olhar e quando alguém falar assim, ó, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Você sabe por quê? Abre comigo lá no Salmo 1 de novo. Abre comigo, querido. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, ele quer dizer, não só feliz, ele é muito feliz, o cara. É isso que quer dizer. Então ele não faz isso, querido. Ele não anda segundo o conselho de ímpio. Ele não se assenta, ele não detém no caminho dos pecadores. Olha para você ver que vai caindo. Você está andando e você está ouvindo. De repente você detém no caminho, você para ouvir o que o camarada está falando para você. E daí você senta. Querido, pode ver que ninguém escarnece de Deus de uma vez. A pessoa vai caindo. Então começa a ninguém prestar. O justo, ele é plantado como uma árvore. Mas o ímpio, ele se acha, querido. Aqui é tido o ímpio como uma palha. Nós somos como uma árvore plantada. Bate o vento. Ó, nós estamos aqui, querido. Nós estamos em pé. Bateu o vento. Nós enverga, mas não cai. Amém? Mas a palha, querido, a pessoa que... O ímpio é visto como a palha, tido como a palha aqui pelo salmista. A palha, o vento, ela manda para onde quer. É leve. Então o que acontece? Ele se sente livre. Ele se sente livre. Nossa, posso fazer o que quiser, mas ele só impressiona o público dele. O ímpio, ele só impressiona o público. Ele acha que está arrasando. Está fazendo as coisas tudo errado e acha que está arrasando. Mas esquece que virá o dia mau. Virá a tempestade. E o que sobra da palha? Nada. Nada. É difícil estar no mesmo barco. É difícil. Mas o Senhor Jesus, em Mateus 28, 20, nos diz que Ele estará conosco todos os dias. Mas você não sabe, pastor, a tempestade que eu estou passando. A palavra de Deus nos diz que Ele estará conosco todos os dias. Sabe quando a tempestade vir e ela der aquele zoom? Então esfrega isso na cara da tempestade. O Senhor Jesus está comigo todos os dias. Amém? Tá com sono, irmão? Amém. Estão comigo, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A segunda pergunta. Por que sois assim tímidos? Como não tens fé? Algumas versões falam tímidos e outras versões falam porque tens medo. E eu fui pesquisar e a palavra que eu esqueci de novo, não é ligação. O que eles têm em comum do significado é a insegurança. O tímido ou a pessoa com medo, ela não vem aqui. Vem aqui, ó, vamos ali no cantinho. Ela não vai. Está numa festa, ela não vai lá na mesa porque ela tem vergonha, ela tem medo. O tímido, ele não faz. E aí é onde ele sofre algumas consequências do medo. E eu quero te mostrar algumas coisas, porque nós estamos falando, apontando, mas tá, e daí? Como que eu faço nessa tempestade?
Eu tenho aprendido que existem tempestades fora e tempestades dentro. Tem algumas tempestades que o Senhor, ele trabalha a situação. Ele trabalha fora. Aqui nesse caso, o Senhor Jesus, os discípulos chamam o Senhor Jesus e a Bíblia diz assim, e ele se levantou e acalmou as tempestades. Então o Senhor Jesus, ele veio, ele levantou e ele acalmou a tempestade fora. Mas algumas tempestades, elas são dentro. Em outra tempestade, quando o Senhor Jesus vinha caminhando sobre as águas, que os discípulos eles estavam com medo, o que aconteceu? O Senhor Jesus de longe diz, ei, não tema, sou eu. Não tenha medo, sou eu. O que ele estava fazendo? Ele estava acalmando a tempestade dentro. Tá, mas e daí, pastora? E aí, querido, que às vezes nós passamos por algumas tempestades e queremos acalmar a tempestade errada. Olha só. Talvez aquilo que você está passando na sua vida, o que nós passamos, nós queremos acalmar uma situação fora. E Deus está falando assim, olha, eu estou te mostrando que primeiro você precisa trabalhar dentro de você. Eu quero fortalecer algo que está dentro de você. Consegue me entender? Então é como se nós ficássemos podando algumas coisas. Aquilo vai continuar crescendo. Circunstâncias ou sentimentos. É isso que Deus quer trabalhar em nós. Perceba o que você está passando, perceba a maneira que você está passando, qual é a situação que você está passando, que tempestade que o Senhor quer trabalhar em você. Por que ter fé e não medo? Eu quero te dar algumas razões para isso. A primeira razão é porque você tem uma promessa. Nós temos uma promessa. Primeiro que o Senhor Jesus, ele está conosco todos os dias. Estando nós felizes ou não, com dinheiro ou não, enfermo ou não, nós estamos com ele todos os dias. Nós temos uma promessa e essa promessa é de nós passarmos para o outro lado. Não é de afundarmos. A segunda promessa, a segunda razão é a presença. O Senhor Jesus, ele estava no barco. E ele está comigo e com você todos os dias. Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. A terceira é a paz. O Senhor Jesus, ele estava dormindo. Não é um descaso de Deus. Não é que ele esqueceu de você. Às vezes parece que a nossa oração não está subindo. Ele estava dormindo porque ele estava dizendo, ei, está tudo sob controle. Entrega para mim. Você sabe o que nós queremos fazer? Nós queremos o controle, mas nós não temos o poder da transformação. Quem tem o poder é Ele. A quarta razão, aqui se você vê o Senhor Jesus, ele mostra para os discípulos o poder que ele tem sobre a natureza. Imagina só, ele é o Criador, você acha que a criatura vai ter poder sobre a vida dele? Jamais. Capítulos posteriores, no capítulo 5, quando Jesus chega, vem um homem possesso com 6.000 demônios. Querido, tinha demônio caindo para os lados. 6.000 demônios, legião. O que ele está dizendo? Eu tenho poder sobre demônios. Um pouquinho mais à frente, o Senhor Jesus nos mostra que ele faz um milagre naquela mulher enferma com 12 anos, sofrendo 12 anos com hemorragia. O que a gente aprende? Que ele tem o poder sobre a enfermidade. Um pouquinho mais à frente, o Senhor Jesus, no mesmo capítulo 5, o Senhor Jesus nos mostra que tem a filha de Jairo, ele ressuscita a filha de Jairo. E eu aprendo que o Senhor Jesus, ele tem poder sobre a morte. Sabe por que a gente tem medo de algumas coisas? Às vezes algo é tão pequeno, mas nós olhamos e nós nos calamos. É porque a gente fica calado. Experimenta abrir a tua boca e usar as armas que você tem, que o Senhor conquistou naquela cruz do Calvário. Ele tem todo o poder.
Nosso problema é que duvidamos daquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Sabe, o Senhor nos prometeu algumas coisas, a mim e o Fábio. Nos prometeu um povo. E Ele nos colocou em Nova Esperança. Aquela igreja foi fechada. E então eu comecei a perguntar para o Senhor o que estava acontecendo. Mas é porque Ele tem algo maior. Algo melhor. As pessoas que nós fomos ali, algumas voltaram para o Senhor Jesus, outras conheceram o Senhor Jesus. Elas estão encaminhadas. Elas estão caminhando com o Senhor Jesus. Tudo tem um propósito. Ele é pedagógico. Só entenda aquilo que Ele está fazendo. Amém? E a terceira pergunta. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, nós podemos responder isso essa noite. E se você tem fé, pelo menos você dê glória a Deus naquilo que eu quero te falar nessa noite. Quando aqueles discípulos dizem assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós podemos responder assim, esse é aquele que junto com o Pai criou todas as coisas. Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que determinou nos amar com amor eterno. Quem é esse? Esse é aquele que foi prometido no Éden. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é aquele que apontava os profetas do Antigo Testamento. Quem é esse? Esse é aquela coluna de fogo que acompanhou o povo durante o dia. E aquela coluna de nuvem que acompanhou o povo durante o dia. A coluna de fogo que acompanhou o povo durante a noite. Quem é esse? Esse é aquele que foi simbolizado no tabernáculo na Arca da Aliança. Quem é esse? Esse é aquele nascido de mulher que apontava, o Antigo Testamento apontava para ele. Quem é esse? Esse é aquele que, sendo Deus, ele se fez homem, sendo o Rei dos Reis, se fez servo. Quem é esse? Esse é aquele que carregou no madeiro a minha e a sua iniquidade, para que hoje nós tivéssemos todo o poder perante enfermidade, perante morte, perante todas as coisas. Quem é esse? Esse é aquele que morreu por nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, uma vida eterna nele. Quem é esse? Esse, sendo santo, se fez pecado por nós e se fez maldição por nós. Quem é esse? Esse é aquele que bebeu do cálice da ira de Deus, para que nós não viéssemos a beber. Quem é esse? Esse é aquele que morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Quem é esse? Esse é aquele que venceu a morte. Quem é esse? Esse é a ressurreição e a vida. Este é o nosso glorioso advogado, nosso supremo sumo sacerdote. Esse é aquele que está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Esse é o Rei da Glória, que tem a nossa história em suas mãos e governa o universo. Esse é o cabeça da igreja. Quem é esse? Esse, querido, levante-se, por favor, que eu já estou terminando. Aquele que majestosamente, gloriosamente há de vir buscar a igreja. Esse é Jesus. Ah, Senhor, nós te adoramos, Pai. Querido, não é um tempo feio que faz nós de deixarmos de estarmos aqui para cultuar Ele.
Não é uma enfermidade, não é uma dificuldade financeira que você vai entregar a um ministério. Não é, querido, uma fofoca que você vai deixar de falar com o seu irmão. Não é, nós estamos no mesmo barco. E ele fala para mim e para você: ei, vamos passar para o outro lado. Sabe que o capítulo 5 nos fala? Capítulo 5, versículo 1 diz assim: entre mentes chegaram a outra margem. Nós vamos chegar aonde ele mandou. Eu e você, nós vamos chegar. Aonde que é, querido? Aonde que é que nós vamos chegar? O que ele prometeu para você? Para de ficar mendigando amor de quem não tem amor para dar. Querido, vai aonde tem fonte. O nosso amor vem dele. A minha e a tua prosperidade vem dele. Nós não vamos colocar nada no dinheiro, nada em pessoas, querido. Nós vamos colocar tudo nele. Tudo nele. Pastor, então eu não vou ter mais tempestade. Você vai. Você vai. Ó, caminhando aqui, ó, na tempestade, o barquinho enchendo de água. Você sabe quem é este. Você sabe que é Jesus e Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Esfrega na cara da tempestade quem é o seu Deus. Não se cale perante a tua enfermidade, que ela não é tua, foi paga na cruz do Calvário. Você não deve nada a ninguém. Não está conseguindo pagar? Pega o boleto do seu carro e fala assim: Senhor, eu não estou conseguindo, mas Tu és, Senhor Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Eu não posso, mas o controle está nas Tuas mãos. Transforma, Pai, transforma o Senhor, faz o Senhor. Meu casamento não está bom, pastora. Pega o teu marido, pega na mão do teu marido, querido, e fala assim: nós vamos fazer o negócio funcionar. Nós vamos fazer o negócio dar certo, porque o que Deus uniu, o homem não separa. O mínimo que nós podemos fazer é quando nós estivermos na presença dele, nós entregarmos tudo. Sabe, alguns pastores, alguns líderes, algumas pessoas olham e dizem assim: entrega o seu melhor. É fácil entregar o melhor. O Senhor não quer só o seu melhor, Ele quer o seu tudo. O Senhor manda dizer para uma pessoa aqui que Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está ouvindo o teu choro. Ele está ouvindo você clamar. Mas você vai se surpreender com aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Querido, eu trouxe outro dia uma mensagem para as mulheres de Jeremias, que ele precisou sentir a dor de um povo. E às vezes Deus permite que eu e você sentimos a dor de algumas coisas para que nós pudéssemos ajudar outras pessoas. Para de ficar questionando Deus. Para de ficar... Você está sentindo alguma coisa, a gente vai de bruça para aquilo, querido. E fica sentindo, sabe? E fica quieto. Querida, a tempestade, ela vai te devorar. Se você não abrir a sua boca e exercer aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu gostaria que você, com toda intensidade, com todo o teu amor, a tua gratidão, sabendo que Ele tem infinitamente mais daquilo que eu citei aqui. Ele é infinitamente mais, nos faltam palavras. Sabe, somente adore a Ele de todo o teu coração. Amém?